pastor Fábio estava falando um pouquinho sobre a gente, e aí cada coisa que ele dizia eu pensava assim, eu estava 80 por hora, agora é 100, 120, 140, rapaz, ele vai fazer eu correr demais. Mas o fato é que nós estamos extremamente felizes, agradecidos a Deus. Nós sabemos que toda mudança, nós já deveríamos estar acostumados, né? Porque a gente muda com uma certa frequência. Mas toda mudança, ela gera um certo desgaste. Mas nós temos a certeza de que é Deus quem está conduzindo a nossa vida, o nosso ministério, a nossa moradia, tudo que diz respeito ao trabalho que nós fomos enviados para fazer. Então nós estamos agradecidos a Deus. Eu estou com um pouco de impressão que esse púlpito é mais alto que os demais. Estou certo ou estou errado? Ou eu sou muito pequeno? Ele é meio alto, né? Amigos, na verdade, eu sou boliviano emprestado, mas eu tenho um boliviano de verdade na minha casa. Meu filho menor é boliviano, o Samuel. Ele nasceu na Bolívia e nós trouxemos uma lembrança da Bolívia com a gente, né, Samuel? Mas na verdade ele é boliviano e brasileiro, né? Dupla nacionalidade. 2B, né? O irmão pensa rápido, isso é bom. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que nós temos algumas paixões no ministério. E eu tenho uma paixão muito grande pela missão. Então nós vamos fazer muitos trabalhos e vamos planejar muitas ações da porta para fora. Isso não significa que nós vamos deixar a parte de dentro, né? Vai acontecer muita coisa aqui dentro, mas nós vamos concentrar boa parte dos nossos esforços naquilo que deve acontecer da porta para fora da igreja. A igreja sendo igreja fora do templo, né? E uma outra paixão que eu tenho é Clube de Desbravadores. Antes do ministério, eu dediquei boa parte da minha vida ao Clube de Desbravadores. Glória! Eu tenho uma paixão muito grande porque eu entendo que num determinado momento da minha trajetória, ainda na adolescência, Deus, através dessa ferramenta chamada Clube de Desbravadores, me salvou. Então eu sei a importância e o valor que o Clube de Desbravadores tem. Glória! E amém! nós queremos avançar com isso também. Nós já estivemos aqui nessa região, minha esposa e eu, também as crianças. Eu já descobri que nós temos uma rua sem saída aqui, mas eu descobri que tem muita criança morando nesses prédiozinhos aqui também. Tem. Descobri que tem uma quadra aqui na frente, Tem. que dá para a gente fazer muitos projetos sociais, inclusive as cadeiras e as mesas do projeto já estão aqui, né, irmão Hélio? Glória! Estão aqui na igreja, nós já enviamos, estão guardados aqui, então nós vamos avançar. Esse é o nosso desejo. Mas eu gostaria de agora abrir a palavra de Deus. Amém. E de lá para cá eu mudei o sermão, pastor. Agora nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esther. O livro de Esther é um livro fantástico. Eu gosto do livro de Esther, muito. Principalmente porque eu gosto de um bom romance. O livro de Esther é um belo romance. E um livro também que apresenta a ação poderosa de Deus. Nós não temos muitas informações a respeito dessa personagem, a respeito da sua família, mas nós sabemos que ela era órfã de pai e mãe. Ela foi criada por um primo chamado Mordecai. Algumas versões traz Mardoqueu, mas se trata do mesmo personagem, da mesma pessoa. Era um primo mais velho que num determinado momento da vida de Esther assumiu o papel de pai na vida dela. Nós sabemos que ela era filha de um benjamita chamado Abiail, mas não temos qualquer informação sobre a mãe dela. Não sabemos quem era a mãe de Esther. E alguns comentaristas, eles divergem com relação à idade que Esther tinha quando a história começa a ser contada no livro que leva seu nome. Então, tem alguns comentaristas que dizem que ela era uma jovem de 40 anos de idade. Outros comentaristas dizem que ela era uma jovem de 75 anos de idade. Mas, pelo contexto bíblico, tudo leva a crer que ela era uma adolescente que tinha entre 14 e 15 anos de idade. Amém. Quando a história do livro começa a ser contada, né? E essa menina que nós conhecemos como Esther, na verdade Esther não era o seu nome materno. O seu nome materno, o nome que ela recebeu dos pais, era Hadassah. E em um determinado momento ela recebe esse outro nome
dado pelo seu primo por uma necessidade. Essa menina, Esther, ela certamente passou por algumas dificuldades na vida, e essa... Muito obrigado, irmão. Eu já vou tomar agora. Eu vou deixar aqui embaixo. Eu sou meio desastrado. Me derrubar a taça durante o culto não custa nada. Então aqui embaixo está mais seguro. Mas Esther, ela passou por algumas dificuldades. Dificuldades próprias da idade, dos desafios que a idade oferecia, a adolescência, mas também dificuldades pelo fato de não ter o seu pai e a sua mãe com ela. Então a gente diz assim, era órfã, coitadinha. Mas o que isso significa? Bem, se para um menino, falo de menino porque eu tenho dois, se para um menino a ausência da mãe é difícil, imagine para uma menina. E eu explico porque eu estou falando isso, porque eu tenho dois que são meus e da minha esposa, aí nós temos um outro que é filho da minha irmã faleceu, e quando ele tinha a idade do meu filho mais velho, ele veio ficar com a gente, porque minha irmã faleceu. Vocês vão conhecê-lo em algum momento. E eu vi as dificuldades para esse menino. Eu vi ele chorar algumas vezes com saudade da mãe. Então, para um filho não ter a presença da mãe e do pai é difícil. Da mãe mais ainda, porque a mãe é quem está mais no dia a dia com os filhos. Agora, se para um menino é difícil, imagine para uma menina. Imagine as dificuldades que a menina Esther teve que passar quando o corpo dela começou a se transformar. E ela não tinha essa figura feminina para dizer para ela o que estava acontecendo. Quando essa menina passou pelo seu primeiro ciclo menstrual. Esses são apenas alguns exemplos das dificuldades que a menina Esther enfrentou. Ela era judia, mas ela não conhecia o território de Judá, porque ela já nasceu no cativeiro. A família de Esther, os antepassados dela, haviam sido arrancados de Jerusalém e levados para a Babilônia, na segunda invasão de Nabucodonosor, que aconteceu no ano 597 a.C. E desde então haviam se passado pelo menos 4 ou 5 gerações da família de Esther. Aquele império que os levou para o cativeiro havia caído e agora estava sob o domínio de um novo império, que era o império dos Medos e Persas. E Esther estava ali. Ela fazia parte de um grupo que era conhecido como cativos. Não eram originários do império. Eles não tinham uma posição de destaque naquele reino, naquele império, mas ela estava ali. A capital do império Medo e Persa ficava em Suzã. Suzã era o lugar onde a menina Esther morava. E quando a gente fala na capital do império, significa que ali havia um palácio, e ali havia um rei, uma rainha, e pessoas que faziam parte daquela realeza, que frequentavam esse palácio. Mas a realidade do palácio não era a mesma realidade de todos os habitantes de Suzã. Suzã, como todas as cidades, assim como Cuiabá também, era uma cidade dividida e as classes sociais habitavam em lugares diferentes. Então, o lugar que Esther habitava, sendo uma cativa, ou seja, uma pessoa originária de um outro local, era provavelmente, ou certamente, melhor dizendo, muito distinto do palácio. Esther, se nós fôssemos utilizar uma linguagem mais contemporânea, Esther vivia na periferia. Esther certamente vivia na periferia. E a classe trabalhadora, certamente Esther fazia parte, era uma classe que vivia dia após dia sem grandes transformações. A sociedade estava muito bem, as classes sociais, as camadas sociais da comunidade, da sociedade estavam muito bem estabelecidas. De maneira que era praticamente impossível um cativo, ou um escravo, ou um camponês sair daquela posição e fazer uma escalada chegando numa posição de destaque ali no reino. Provavelmente isso não ia acontecer, porque esses lugares de destaque se passavam para as novas gerações de pai para filha, como se fosse um processo hereditário. Então, quando o rei caísse, o rei morresse, provavelmente um filho assumiria o reino, ou, salvo exceção, quando os impérios caíam, que a gente conhece a história da sucessão dos impérios. Mas o fato é que
nada de novo acontecia na vida das classes menos favorecidas. Eles não poderiam elaborar um plano estratégico para tentar fazer uma escalada para alcançar uma posição mais alta. Isso não ia acontecer. Então eles se conformavam com a vida que tinham e nada de novo acontecia. Já no Palácio Real a vida não era tão simples. As pessoas que habitavam o palácio eram estimuladas pela ostentação, por comidas, por festas. Tudo contribuía para que as pessoas que viviam nesses lugares mais glamourosos tivessem prazeres, e certamente prazeres ilusórios. Na verdade, o palácio sempre estava cheio, mas nós não podemos dizer o mesmo das pessoas que ali estavam. O palácio estava, dizendo de outra maneira, posso dizer que o palácio sempre estava cheio de pessoas vazias, de significado, de propósito, né? Então essa era a realidade das pessoas que ali estavam. E a ordem das coisas... Sim. Esther capítulo 1, nós vamos começar pelo capítulo 1. A ordem das coisas, o curso da vida, tudo estava muito bem definido. A realeza ia continuar sendo realeza. Os cativos continuariam sendo cativos. Os oficiais continuariam sendo oficiais. Ou seja, não havia um processo por meio de concurso público ou por meio de competência para alterar a posição e a classe social que a pessoa fazia parte. Dito isso, podemos dizer que havia um abismo profundo entre a região que Esther vivia e as pessoas que estavam no palácio. Havia um abismo profundo entre essa menina chamada Esther e o rei do Império Médio e Persa. Eram mundos opostos. Assuero era um rei poderoso, ele era influente no mundo conhecido da sua época. Esther era uma jovem, uma adolescente, ela era judia, descendente dos cativos de Judá. Então eram mundos totalmente opostos. O rei era poderoso, ele reinava desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Nossa. Esther era de uma classe social baixa, não exercia nenhuma influência no reino, talvez nem entre os moradores da região que ela vivia ali. Assuero estava no 3º ano do seu reinado e a família de Esther há 118 anos como cativa no reino. Assuero, um rei poderoso com uma perspectiva brilhante de futuro, de conquistar novos territórios. Esther, uma menina sofrida, órfã de pai e mãe e sem muita perspectiva de sucesso futuro. Vamos ler com detalhes os primeiros versos do capítulo 1 do livro de Esther. Antes da leitura da Bíblia, eu vou convidá-los a fazer mais uma prece assim. Querido Deus, nós abrimos agora a Tua Palavra, mas nós necessitamos da atuação do Teu Espírito, abrindo nosso entendimento, para que não somente possamos compreendê-la, mas que ela possa fazer diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Verso 1 do capítulo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, a elite, né? E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Verso 4. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, e no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, estofados com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata a colunas de alabastro. E a armação dos leitos, ou seja, das camas, era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real,
graças à generosidade do rei. Vamos dar uma paradinha por aqui. Esses versos eles descrevem não somente o que estava acontecendo no palácio, mas ele descreve como estava acontecendo. O autor bíblico foi tão zeloso também de descrever a decoração do ambiente onde aquela festa estava acontecendo. Hoje, quando nós vamos fazer uma festinha, nós inventamos de fazer no ano passado uma festinha para os meninos, o aniversário das crianças, e por menor que seja, você gasta um dinheiro. Agora, o autor bíblico descreve que a festa de Assuero durou 6 meses, metade de um ano, 180 dias, e no final desses 6 meses ele deu um banquete. Não foi uma refeição especial, foi um banquete de 7 dias. 7 dias de banquete. E se nós continuarmos vendo, nós vamos ver que o cardápio desse banquete era personalizado, porque se servia a cada um segundo a sua vontade. Era um negócio fora do normal. E de alguma forma, se era 7 dias e era uma festa que já durava há 6 meses, as pessoas dormiam ali. E o autor teve o cuidado de descrever até como eram as camas, de ouro e de prata. Descreveu as cortinas que estavam ali. Toda essa descrição era necessária para mostrar o poder desse rei. E mostrando o poder desse rei, eu pergunto, vocês agora conhecendo um pouquinho de quem era Esther, eu pergunto, qual a chance de Esther e Assuero se encontrar? Nenhuma. Certamente eles frequentavam ambientes distintos, não eram os mesmos ambientes que eles frequentavam. Então qual a chance deles se encontrarem? Nenhuma chance. Qual a chance de Assuero parar e olhar para aquela menina? Não havia nenhuma chance. Qual a chance de Esther se tornar uma pessoa influente naquele reino? Nenhuma chance. Qual a chance de Esther se tornar a rainha da Pérsia? Nenhuma chance. Qual a chance de Esther influenciar em alguma decisão do rei? Nenhuma chance. Parece que nós estamos falando de coisas impossíveis, e de fato eram impossíveis. Mas Lucas, capítulo 18, verso 27, diz assim: os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Sabe o que me agrada nessa história? Porque eu vejo que Deus é o Deus dos impossíveis. Amém. Glória. Deus é o Deus que vai contra todas as probabilidades. Deus é o Deus que faz aquilo que ninguém imagina acontecer. E é isso que Deus quer fazer com a gente e através da gente na comunidade onde nós estamos. Deus quer fazer coisas que humanamente são impossíveis. Deus quer fazer coisas grandiosas em nós e através de nós. Amém. Então, ali estava a elite, a nobreza, os príncipes, uma festa maravilhosa, tudo era grandioso. E é interessante que, paralelo a esse banquete, estava acontecendo um outro banquete. Esse outro banquete estava sendo oferecido pela rainha Vasti. Não há uma descrição de uma festa que antecede o banquete de Vasti. Não há uma descrição dos detalhes do banquete de Vasti. Não há uma descrição mostrando a decoração do banquete de Vasti, do local onde o banquete estava acontecendo. Mas o fato é que o texto bíblico diz que Vasti também ofereceu um banquete. As mulheres, não diz quem eram essas mulheres, apenas diz que foi um banquete para as mulheres. A diferença na descrição enfatiza a natureza do banquete. O banquete de Assuero, que vinha depois de uma festa de 6 meses, mostrava o seu poder, o seu desejo de mostrar o seu esplendor, a sua força, a sua riqueza. O banquete de Vasti apenas era um banquete, uma refeição especial. Eram naturezas diferentes dos dois acontecimentos. E no determinado momento do banquete, Assuero faz um convite para que Vasti venha até o banquete onde ele estava. E olha só o que acontece aqui no verso 10, capítulo 1, verso 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Bistá, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Cartas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se um de vocês, aqueles que não têm filhos ainda, quando tiver filhos, temos aqui a opção de alguns nomes para vocês colocarem os filhos de vocês. É difícil até falar, tá? Mas são opções. Ele pediu para que esses oficiais, que eram eunucos,
fosse buscar a rainha e trouxesse a rainha à presença do rei. E fez uma exigência: ela deveria vir com a coroa real em sua cabeça. É interessante como a Bíblia, ela utiliza uma linguagem poética para dizer, para dar uma informação simples. Ela diz que o coração do rei estava alegre de vinho. Traduzam: o rei estava Bêbado. O rei estava bêbado. E quando a pessoa está bêbada, ela perde a consciência da realidade, ela perde a noção da realidade, e ela comete alguns equívocos. E aqui Assuero estava bêbado, e bêbado ele manda chamar a rainha, pede que a coroa seja colocada em sua cabeça, e veja o que diz o verso 11. Pediu que introduzissem a presença do rei e a rainha Vasta com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes o quê? A sua formosura. O rei queria que a sua esposa, a rainha, fosse exposta para mostrar a formosura. A palavra formosura está mais associada não com aspectos internos, intelectuais, ou com qualidades notáveis de uma mulher, como prestatividade, caridade. A palavra formosura está relacionada a aspectos físicos, o que nos leva a entender que o pedido de Assuero era para que a sua esposa fosse exposta diante de muitos homens que ali estavam bêbados. E a rainha, entendendo o que estava sendo pedido, ela recusa esse pedido. E quando ela recusa esse pedido, ela o faz conscientemente, porque ela sabia que recusar uma ordem do rei poderia ter consequências. Ela poderia ser castigada, ela poderia perder a coroa, ela poderia inclusive ser morta. Mesmo sabendo de todas as consequências que ela estava sujeita, ela não atendeu a ordem do rei. Sabe por quê? Porque ela sabia do que se tratava. Então, Vasti, hoje o sermão não é sobre Vasti, mas é importante fazer esse parêntese. Vasti, ela prefere perder a coroa do que perder a sua honra. Ela desce do trono do rei, mas não desce do trono da honra. Dignidade. Honra e dignidade. Não perde a sua dignidade. Ela está sóbria, ao contrário do rei. O fato é que o rei destrona Vasti, e agora ele é um rei sem rainha. Qual a diferença de um rei com rainha e um rei sem rainha? Naqueles dias, do ponto de vista de influência, não tinha muita diferença, porque a rainha não ia influenciar em nada nas decisões do rei, em nada. A rainha era como se fosse uma peça decorativa. Mas, mesmo em tempos em que a figura da mulher não era tão valorizada, um rei tinha mais credibilidade quando ele tinha uma rainha. Ele tinha mais credibilidade. Então a rainha aparecia em momentos importantes, em momentos de aliança ao lado do rei. Era como se aquela mulher estivesse passando mais segurança para aqueles que estavam fazendo acordos e alianças com aquele rei. E agora ali estava Assuero, um rei sem rainha. E então seus conselheiros deram um conselho. E esse conselho consistia era a ideia de que eles tinham que fazer uma espécie de concurso para eleger a nova rainha. E a ideia era: chame as jovens, as virgens mais belas, para que possam ser preparadas, e elas serão apresentadas sucessivamente ao rei, e aquela de quem o rei mais se agradar vai ser rainha. E nessa levaram Esther, a menina do subúrbio, a menina da periferia, crescida sem pai e sem mãe, que até agorinha parece que nunca teria a oportunidade de estar diante de Assuero, nunca frequentaria o mesmo ambiente que Assuero frequentaria. Agora essa menina, ela é uma das escolhidas para participar desse concurso. E no dia que Esther é levada diante de Assuero, ela é escolhida como rainha. Sabe, queridos, Esther ganhou a simpatia de todos, diz capítulo 2, no verso 15. E o verso 17 tem o ápice, ou clímax, desse romance entre Esther e Assuero. Diz assim, capítulo 2, verso 17: o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens.
E o rei pôs-me na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então agora essa menina pobre, essa menina que sofreu, essa menina que não tinha muitos recursos, essa menina que não poderia nem ao menos chegar próximo do rei, havia alcançado um lugar muito alto. Esther alcançou o topo. Ela chegou em um lugar onde a maioria das meninas da sua época jamais chegaria. Ela alcançou o topo do topo. Ela agora tinha o maior conforto, a maior riqueza. Ela estava inserida no meio do maior poder. Ela tinha a maior visibilidade dentre todas as mulheres. Não havia nada, absolutamente nada, que Esther ainda precisava alcançar do ponto de vista humano. Esther havia conquistado o impossível. Mas o que ela não sabia é que Deus queria mais para ela. Deus não queria que Esther fosse apenas uma figura ilustrativa. Deus não queria que Esther aparecesse como uma rainha. Deus queria que Esther interferisse nas decisões do reino. Deus queria que Esther mudasse o destino do reino. Deus queria que Esther fizesse a diferença onde ela estava. E a história de Esther me mostra que é isso que Deus quer para todos nós. Deus não quer que cheguemos em um lugar e esse lugar permaneça como está. Deus quer modificar ambientes através de mim e através de você. Deus modificou o ambiente, o contexto daquele reino. Nós temos agora uma rainha modificando o destino do reino, modificando as decisões do reino. Mas Esther não sabia disso. Mas era isso que Deus queria para ela. Sabe? Havia uma rivalidade entre Ramã e Mordecai, que era o primo de Esther. Porque quando Ramã passava, Ramã era um oficial, era um dos príncipes do império. E quando ele passava, as pessoas o adoravam, se curvavam diante dele. Mas esse homem não se curvava. E isso foi incomodando Ramã constantemente. Até que ele quis saber o porquê que aquele homem não lhe prestava a devida reverência. E ele soube que ele era um judeu. E o judeu não se curvava diante de ninguém, somente diante de Deus. E ele disse: eu vou matar esse judeu. Agora o ódio no coração de Ramã foi tão grande, foi tão intenso, que ele disse: eu vou fazer melhor. Eu não vou matar simplesmente Mordecai, eu vou matar todos os judeus. Mas a rainha era judia. Só que Ramã não sabia. E nem o rei sabia. Nem o rei sabia. Por isso ela tem o nome mudado de Hadassah para Esther. Porque Hadassah denunciava a sua origem, mas Esther não. E aí quando Mordecai soube que havia um plano elaborado e um decreto para dar fim à vida de todos os judeus, Mordecai manda um recado para Esther. E nesse recado conta o plano para destruir todos os judeus. Mas onde Esther estava? No palácio, em um lugar confortável, segura, sim ou não? Aparentemente segura. E naquele momento Esther, aquela menina frágil que Deus havia tirado da periferia e colocado no local mais importante para uma mulher nos seus dias, aquela mulher, aquela menina que ali estava, ela se perdeu em algum momento com o seu propósito. Ela não estava enxergando claramente. Aquela menina se vislumbrou com o luxo, com o conforto e com a posição que ela havia alcançado. E agora, naquela condição que ela estava, que nós podemos chamar de zona de conforto, ela estava dentro de uma bolha, se sentindo intocável. Ela manda um recado para o seu primo. Ela diz: olha, eu não posso fazer nada. Ela não usou essas palavras, mas foi isso que ela disse: eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada porque todos sabem que há somente uma regra para todas as pessoas que se apresentam diante do rei sem por ele ser convidado. Essa pessoa vai morrer, a menos que ele levante o seu cetro de ouro e poupe a vida da pessoa. E eu não posso arriscar. Ela não disse com essas palavras, mas esse é o contexto. Ela diz: eu não posso arriscar estar na presença do rei, porque há mais de 30 dias ele não me convida à sua presença. Então eu não posso arriscar. Talvez Esther até tenha pensado assim: olha o que aconteceu com a outra. Ela descumpriu uma regra e ela perdeu a coroa, então eu não vou arriscar. E ela manda esse recado para Mordecai. Ele diz: olha, eu não posso. Não posso porque existe essa regra e eu não posso quebrar essa regra, senão eu posso morrer. É muito fácil, quando nós estamos na zona de conforto, quando se apresenta diante de nós tarefas
que aparentemente tem algum grau de dificuldade, é muito fácil começarmos a dar desculpas. Ah, mas o campo é duro. Ah, pastor, mas é porque eu só não conheço as pessoas daqui. Ah, pastor, que já foi feito de tudo, as pessoas não se convertem. Essas são desculpas de quem está na zona de conforto. O que Deus quer de nós não é desculpa. Deus não quer que nós tenhamos a postura de Esther nesse momento. Nós quer que nós tenhamos uma postura diferente. Deus quer que nós modifiquemos o ambiente, que nós acreditemos que nós somos a ferramenta, mas o poder é dele. É isso que Deus quer de nós. E Esther manda esse recado e fica tranquila, pensando: já fiz minha parte, já expliquei o que está acontecendo, pensando que dentro do palácio ela estaria intocável. Mas quando Mordecai recebe esse recado de Esther, ele alinha a visão de Esther. Ele diz: não pense que por você ser rainha, você vai ser a única judia que vai ter sua vida preservada. Não pense. Porque se você se calar, eu gosto dessa frase, se você se calar, haverá salvação de outra parte. Haverá salvação de outra parte, mas as consequências por você ter se calado serão graves. Não seria oportuno nos apropriarmos dessa orientação? Será que nós podemos ficar calados? Não podemos nos calar, porque Deus vai salvar quem Ele quer salvar, e Ele quer usar eu e você para ser a ferramenta para salvar, mas não podemos nos calar. E aí Mordecai diz assim: ó, quem sabe se não foi para um momento como esse que Deus te colocou na posição de rainha. Na verdade, ele coloca o quem sabe, que nos gera uma expectativa de certa dúvida, mas ele não tinha dúvida. Ele faz a pergunta porque as perguntas levam as pessoas à reflexão. Então, quando Esther ouve essa pergunta, quem sabe, Esther entende que ela não tinha condição de estar naquele lugar. Esther entende que jamais ela chegaria ali se não fosse por um propósito divino. Mordecai já havia entendido. E quando Esther recebe esse comunicado e ela reflete nessa pergunta, para um momento como aquele, Deus a colocou como rainha, ela começa a olhar para trás e se lembra que ela foi criada sem pai e sem mãe. Ela se lembra do local onde ela cresceu. Ela se lembra que ela era uma cativa e nem ao menos conhecia o território, a geografia do local da sua origem. Ela olha para ela e reconhece quem de fato ela é. A venda dos olhos de Esther cai, a sua visão é desembaçada, o foco é reajustado, e Esther entende que ela está ali não para desfrutar do conforto. Ela não está ali porque ela era bela. Ela entende que Deus fez bela para, por meio da sua beleza, ela está ali naquele momento para aquela situação. Esther entende que tudo se tratava de um propósito divino e que agora ela tinha que agir. Esther entende que ela estava diante de uma situação urgente, de uma emergência muito grande, e diante dessa urgência e dessa emergência, Esther pede para que o povo jejue e ore, porque ela também vai jejuar e orar por 3 dias. Eu não estou dando as passagens porque eu quero ganhar tempo, mas leia o livro de Esther. Está tudo aí. Agora eu pergunto, se a situação era urgente, se era uma situação de emergência, por que Esther não age de uma vez? Esther não age. Ela pede, ela espera 3 dias, pedindo que o povo jejue e ore com ela, porque ela e as suas servas também ia jejuar. Sabe por quê? Porque Esther entende que não existe urgência ou emergência que não possa esperar pelo auxílio divino. É verdade. Não existe urgência ou emergência que não possa esperar pelo auxílio divino. Amém. Então ela sabia que a situação era desesperadora, mas ela precisava ter a certeza que Deus estava com ela. Depois da oração, Esther vai. E é interessante como o discurso de Esther muda quando ela entende o propósito da sua vida. Primeiro ela deu desculpa: não posso ir, há 30 dias o rei não me chama, se eu for lá eu posso morrer. Ela começa a dar desculpa porque ela está com o seu foco desalinhado. Mas quando o seu foco é reajustado, quando ela entende o propósito da sua vida, ela diz: jejuem durante 3 dias e orem, e depois eu vou à presença do rei, e se eu morrer, morrerei.
Sabe uma pessoa que entende o propósito da sua vida? Ela não teme pela própria vida. Para ela o mais importante não é o conforto, não é o bem-estar, não é ganhar a simpatia de todos. Para ela o mais importante não é ter visibilidade. Quando ela entende o propósito da sua vida, o mais importante é cumprir esse propósito. Esther entendeu. E ela foi. Sabe? Qual o propósito da tua vida? Qual o propósito da tua vida? Talvez você não está no palácio, certamente não está no palácio, mas você está em algum lugar. Eu não sou daqui. Nunca pensei que um dia ia trabalhar no Mato Grosso. Não pensei que um dia ia trabalhar em Cuiabá, pastor. Eu não sou daqui. Eu não era daqui. Agora eu sou daqui. Amém. Porque Deus me trouxe aqui. Talvez muitos dos que aqui estão também não são daqui. Talvez tenham sua origem em outro estado, em outro país. Mas Deus te trouxe aqui. Você já parou para se perguntar por que Deus te trouxe aqui? Por que você estuda onde você estuda e por que você trabalha onde você trabalha? Por que o irmão Éder tem um salão de cabeleireiro e corta cabelos? Porque você mora onde você mora. Eu vou te dizer o porquê. Porque Deus te colocou morando ali, Deus te colocou naquele ambiente de trabalho, Deus te colocou naquela sala de aula, Deus te colocou em contato com pessoas que só vai ter uma oportunidade de salvação, e essa oportunidade é através de você. Você só mora ali porque se você não morar ali, aquele vizinho nunca ia ouvir falar de Jesus Cristo. E se você se calar, você falhou no propósito da sua vida. Verdade. Você só estuda naquele ambiente porque ali tem um colega que senta do lado, ou senta na frente, ou senta atrás, que nunca vai conhecer a mensagem de salvação e nunca estará na eternidade se você não falar. E agora é hora de lembrarmos as palavras de Mordecai. Se calarmos, haverão consequências graves. Porque esse é o propósito da minha vida. O irmão corta cabelo, sabe por quê? Porque naquela cadeira senta pessoas que não terão outra oportunidade se não for através de você. E eu estou aqui porque eu vou encontrar pessoas, eu vou me relacionar com pessoas no ambiente onde eu vou morar, no ambiente onde eu vou levar meu carro para abastecer, para lavar, para consertar, no ambiente onde eu vou estar fazendo projetos sociais. Eu vou me relacionar com pessoas que não terão uma outra oportunidade se não for através de mim. Então você não está onde você está porque você é bom demais naquilo que você faz. Você pode ser bom, mas acredite, se você sair, vão colocar outro com as mesmas qualificações que você. O trabalho não vai parar porque você vai sair de lá. Então você não está lá porque você é insubstituível. Você não estuda onde você estuda porque não existe outro lugar para você estudar. Você não mora onde você mora porque é o melhor lugar, porque você escolheu, porque você comprou a casa ou porque o aluguel é mais em conta. Você está onde você está porque Deus te colocou nesse lugar com um propósito, assim como Ele colocou Esther com um propósito: salvar os judeus do massacre. Deus quer salvar a nossa geografia do massacre final. Deus quer salvar. Esther foi a ferramenta de Deus e nós somos a ferramenta de Deus. Deus não utiliza ferramentas cegas. Deus não utiliza ferramentas defeituosas, estragadas. E por mais que eu e você sejam uma ferramenta cega, seja uma ferramenta defeituosa, seja uma ferramenta estragada, Deus, através do seu Espírito, quer nos consertar, para que possamos ser usados pela mão do Mestre com maestria. Então não podemos nos enganar. Não estamos aqui nesse mundo para adquirir propriedades, para buscar conforto. Tudo isso é válido, mas nós temos um propósito maior: salvar pessoas. E nós queremos salvar pessoas. Nós queremos ser igreja aqui dentro, mas queremos ser igreja da porta para fora. Porque no dia que eu vim visitar a igreja aqui com a minha esposa, no dia que veio minha esposa e eu, meus filhos não vieram nesse dia, nós viemos uns 3 vezes aqui. Nós sentamos na calçada ali na frente. Eu orei por essa igreja sentada. No dia que nós viemos aqui, eu passei na frente desses prédios e eu disse: Senhor, e eu vi pessoas aqui. Eu disse: Senhor, essas pessoas precisam do Senhor.
E a porta da salvação está do lado, mas parece que está fechada para essas pessoas. Então não me importa se a igreja tem os bancos estofados. Não me importa se a igreja está climatizada. Tudo isso é bom e é ótimo. Temos que estar da melhor maneira para receber as pessoas. Mas o que realmente importa é o que nós vamos fazer quando nós nos levantarmos daqui e sairmos por aquela porta. As pessoas aqui precisam de Deus. E nós precisamos mostrar esse Deus para essas pessoas. Nós precisamos chegar lá. Eu quero terminar dizendo que Deus te eleva, não para você se orgulhar. Deus te dá posições, não para você se destacar. Deus te dá visibilidade, não para você ser admirado. Te dá autoridade, não para você mostrar a sua força. Deus nos dá inteligência. Deus nos dá capacidade de andar, de falar, de ouvir, para que possamos usar todos esses dons para a salvação das pessoas. Então Deus te eleva, te dá posições, te dá visibilidade, autoridade, apenas por um motivo, só um motivo: cumprir os seus propósitos. O propósito é dele, não é nosso. E nós devemos alinhar os nossos esforços para cumprir o propósito do Senhor. Esther, a menina tímida da periferia, chegou no palácio e fez a diferença. Ela saiu da zona de conforto, sob a orientação do seu tutor, seu primo Mordecai. Buscou o poder de Deus na sua vida, se consagrou e foi à presença do rei. Ela modificou a história do rei. Ela mudou uma decisão que já havia sido tomada. O povo se defendeu. Esther modificou o ambiente onde ela estava. E eu quero dizer uma coisa para vocês: minha família e eu estamos chegando. E nós queremos modificar o ambiente que nós estamos chegando. Amém, glória a Deus. Amém. Tem mais alguém que quer modificar o ambiente onde está juntamente comigo? Fique de pé. Vamos fazer diferente. Vem aqui, vamos orar juntinhos. Vamos pedir a unção do Espírito Santo do Senhor sobre cada um de nós. Vamos pedir as habilidades que nos faltam. Vamos pedir a sabedoria do Senhor para que nós possamos alcançar essa comunidade para o reino dos céus. Sabe por quê? Porque sem Ele nós não podemos fazer nada, mas com Ele nós vimos hoje na história de Esther que não é impossível, nós podemos fazer qualquer coisa com Ele. Oremos. Querido Deus, eu levanto minhas mãos sobre a Tua igreja. Aleluia. A Tua igreja está respondendo ao apelo de modificar o ambiente onde está. Nós queremos ser ferramentas do Senhor. Somos defeituosos, podemos ser ferramentas cegas. Mas nós pedimos ao Senhor que nos transforme, nos habilite para cumprir os Teus propósitos. Amém. Para que muitas almas possam ser rendidas aos Teus pés. Amém. Porque o que nós queremos, Senhor, é despovoar o inferno e povoar o céu. Amém. Mas não podemos sentir. Por isso, nos tome em Tuas mãos, derrame o Teu poder e batiza a Tua igreja com o Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O senhor veio do Pará, mas daqui não vai parar não. Quem é que vai continuar? Deus abençoe a todos. Amém.